que operou no capítulo 2, que operou no capítulo 3, que operou no capítulo 4, até o capítulo 28 de Atos, ele também continua operando nos dias atuais. Nós acreditamos, irmãos, que o Espírito de Deus ainda continua agindo no meio da sua igreja. O Espírito de Deus continua enchendo quem dá lugar para ele encher. O Espírito de Deus continua distribuindo os dons espirituais no meio da igreja. O Espírito de Deus ainda continua operando, capacitando a quem Deus escolheu para a sua obra. Quando nós lemos acerca do capítulo de número 3, nós encontramos aqui um texto muito conhecido da igreja. Quem nunca já ouviu falar acerca do capítulo 3 do livro de Atos, a cura de um coxo que esmolava, que mendigava, que era colocado diariamente à porta de um templo por nome Formosa para esmolar, para pedir esmola àqueles que entravam dentro do templo. Quem nunca já ouviu falar acerca desse texto? Este coxo que buscava milagre na porta do templo, agora se tornou um milagre nacional quando ele recebeu a cura através da vida de Pedro e João, que depois de cheios do Espírito Santo, liberou a palavra a este coxo, dizendo: não temos prata e não temos ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que eles, tomando pela mão, o coxo levantou, deu um salto e entrou para dentro do templo, louvando e glorificando ao nome de Jesus. Este coxo se torna um milagre. Por que ele se torna um milagre? Porque a Bíblia diz no capítulo 3, versículo de número 9, que todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, o reconheceram ser ele o mesmo que esmolava a porta do templo chamada Formosa. O que me chama a atenção é que a Bíblia é clara em dizer que eles diziam da seguinte forma: não é este aquele que esmolava. A palavra esmolava está no passado, dizendo claramente que um dia ele esmolava e agora não esmola mais. Agora deixou de ser vidente, agora deixou de mendigar. Logo, a obra do Espírito Santo no capítulo 3 está produzindo transformação. Oh, glória ao nome de Jesus. Porque quem esmolava agora parou de mendigar. O homem está mudado, o homem está completamente transformado. A postura dele é diferente, porque evangelho é isso, é transformar o ladrão em cidadão. Glória ao nome de Jesus. Quem olhava para você e quem vê você hoje, aleluia, não entende o porquê que hoje você está nesta igreja aqui completamente transformado. Outra hora você estava como esse coxo, esmolando, se prostituindo, bebendo, cheirando cocaína, fumando maconha, roubando, aleluia, assaltando banco, fazendo tudo aquilo que agradava a Satanás. Mas você teve um encontro com o Espírito de Deus que mudou a tua vida, que mudou a tua história. E hoje nós não estamos aqui para buscar milagres, porque nós nos tornamos um milagre na mão de Deus. Eu olho para esse púlpito e eu vejo o milagre de Deus. Eu olho para o meu lado direito e eu vejo o milagre de Deus.
de Deus. Pega na mão de alguém que está do seu lado e diga para esta pessoa: você é um milagre de Deus. Você é a carta aberta que o mundo está lendo. Então chegou a hora da igreja entender que culto não é simplesmente um lugar que você vem para buscar um milagre. Culto é um lugar que você vem para agradecer a Deus por ter se tornado um milagre. Deixa eu ver, cadê o primeiro milagre aqui nesta noite? Transformando o coxo agora se torna um milagre. E perceba que a igreja de Atos capítulo 3, ela se torna uma igreja atraente, porque o texto vai nos dizer, irmãos, que quando o povo viu aquilo, olha o que está escrito: todo o povo se maravilhava e correu para estar junto dele no templo de Salomão. Aleluia, 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 glória ao nome de Jesus. O povo correu para o templo para ver o que estava acontecendo. Esta igreja se torna uma igreja atraente. Não tem live sendo feita, mas o povo está vindo para o culto. Não tem pregador renomado, mas o povo está vindo para o culto. Não tem ninguém lá que tem anel no dedo, mas o povo está vindo para o culto. Por quê? Porque o coxo dentro dela estava louvando a Deus. Depois de ser curado, Deus colocou uma palavra no meu coração nesta noite, e os céus mandam liberar esta palavra para esta congregação. Ele está procurando na era atual homens como Pedro e João, que esteja mergulhado no Espírito Santo de Deus, para passar, irmãos, a assombrar o mundo, a assombrar este bairro, a assombrar esta cidade. Escute isso: a igreja de Atos capítulo 2 e 3 não tinha homens eruditos, não tinha homens doutores no conhecimento bíblico, mas eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. E por onde esses homens passavam, acontecia sinais, prodígios e maravilhas. E nesta noite Deus te trouxe aqui para dizer para você: tempo de você sair do raso e começar a caminhar pelo sobrenatural, porque Ele quer fazer proezas através da sua vida aqui nesta noite. Então, quem nunca ouviu falar acerca da história desse povo? Porém, ao ler esse texto bíblico, algo muito lindo mexeu com a sensibilidade do meu coração, e eu quero compartilhar com você aqui nesta noite. Porque o capítulo 3 é o resultado da obra do Espírito Santo. O capítulo 3 é o resultado da obra do Espírito Santo que desceu em Atos capítulo 2. E qual que é o resultado? Olha o que o texto diz, nós acabamos de ler aqui nesta noite. No capítulo 3, versículo 1: Pedro e João subiam juntos. Aleluia! Pedro e João subiam juntos ao templo para a oração da hora nona. Você percebeu no detalhe do texto? Pedro e João subiam juntos. O texto não está dizendo que eles subiam um ao lado do outro, porque uma coisa é estar ao lado, outra coisa é estarmos juntos. Tem gente que até está do lado, mas não está juntos. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós nos deparamos com pessoas que, embora esteve uma ao lado do outro, porém nunca
nunca esteve juntos. Quando nós pegamos a história de Abrão, no capítulo 12, quando seu nome ainda era Abrão, e o texto diz que Deus o chama para ir para uma terra que ele não conhecia, diz a Bíblia, e Ló foi com ele. Perceba que Ló está andando juntamente com Abraão, lado a lado com Abraão. Porém, em uma certa ocasião, Abraão desce para o Egito, e quando Abraão desce para o Egito, ele sobe do Egito completamente enriquecido, ao ponto da Bíblia dizer que a terra já não comportava mais as suas riquezas. Então começou a ter contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló, ao ponto de Abraão tomar a palavra, olhar para Ló e dizer: Ló, a terra é pequena demais para nós dois habitarmos nela. Escolha para onde você quer ir, porque se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E a Bíblia diz que Ló foi para as campinas de Sodoma e Gomorra. Então houve uma separação, e a Bíblia está nos mostrando que nem sempre quem está do lado está de fato junto no mesmo propósito. Teve que se separar. Quando nós pegamos a história de Moisés, nós nos deparamos com Moisés sofrendo com homens que esteve ao seu lado, Abirão, Corá e Datã. Esses três homens sempre estiveram ao lado de Moisés, mas eles promoveram uma rebelião no meio da congregação. Deus teve que abrir a terra, engolir esses três homens, e a Bíblia nos mostra que nem sempre quem está do lado de fato está juntos no mesmo propósito. Quando eu pego a história do líder por nome de Josué, quando vai, aleluia, guerrear contra a cidade e o exército de Ai, ele perdeu a batalha. E por que ele perdeu a batalha? Porque Acã rouba a capa babilônica, escondeu debaixo do tapete, e Acã, que sempre esteve ao lado de Josué, também se torna um exemplo de que nem sempre estar do lado significa estar juntos no mesmo propósito. Quando eu pego a história de Davi, eu vejo Davi sofrendo com seu filho por nome de Absalão, que estava do seu lado, mas não estava juntos no mesmo propósito. Davi sofre com Adonias, que estava ao seu lado, mas não estava juntos no mesmo propósito. Davi sofre com seu conselheiro por nome de Aitofel, e a Bíblia está nos mostrando que nem sempre estar do lado significa estar juntos no mesmo propósito. Glória ao nome de Jesus, em uma certa ocasião, estava com os seus discípulos, e estava um ao lado do outro. E o que me chama a atenção é que foi na noite da ceia, um estava ao lado do outro, mas Jesus começa a olhar para os seus discípulos e dizer: aleluias, que eis que entre nós tem um que é o traidor. Então começa a ter um questionamento. Observe, irmãos, a mesa está posta, mas o traidor estava do lado de Jesus, não estava no mesmo propósito de Jesus. Então Jesus diz assim: aquele que põe a mão num prato, este há de me trair. Judas é o exemplo que nem sempre está do lado é estar juntos no mesmo propósito. Uma certa feita, os discípulos estavam um ao lado do outro,